Olá, jovens. Bom, conforme prometemos no vídeo anterior, vamos hoje fazer um exemplo de derivadas parciais. Eu escolhi essa função bastante simples, a função polinomial, a função mais simples que a gente conhece, né? Porque nós estamos aprendendo. No próximo vídeo eu vou trazer uma função mais complicada, tá bom? Vamos aprender a derivar parcialmente. Digamos que eu queira calcular a derivada parcial, aqui derivada parcial da função f em relação a x, do ponto genérico. Como é que a gente procede? Eu falei, nós demos a definição, aquele limite lá. Eu poderia usar o limite aqui, mas é bem complicado. Então, na prática, como a gente não tem muito tempo a perder, eu vou logo para como você faz na prática, não é? Você está derivando a função em relação a x. Então, significa que a variável y está fixa. Então, você está se movendo somente na direção horizontal no seu domínio. Ou seja, você está derivando em relação à variável x e vai olhar para a variável y como uma constante, como fixa, constante, tá bom? Então, aqui para nós, esse y ao cubo é constante. Então, eu vou derivar, digamos assim, câmera lenta, mas depois a gente vai acelerar isso, tá? Vai ver como é que você faz o processo acelerado. Então, eu vou fazer assim, ó, vou derivar 5x ao quadrado, esse aqui é constante, não é? Então, vou repetir a constante, né? Vou repetir a constante, vamos ver se assim fica mais didático. O que é constante aqui? 5y ao cubo, essa é constante. E vou derivar o que sobra em relação a x, né? Derivar em relação a x, o x ao quadrado. Poderia aqui usar o nosso dzinho. Poderia usar o dzinho normal, né? Já que eu estou derivando em uma variável só. O dzinho normal você usa quando você está derivando uma função de uma só variável. Esse aqui indica que você tem mais de uma variável, tá? Essa é a diferença de usar o dzinho e o derond. O dzinho você usa quando tem uma função de uma variável. E o derond você usa quando tem mais de uma variável. Aí você vai indicar em que variável você está derivando, tá bom? Então, vamos lá. Continuando a continha aqui. Você vai ter igual, isso aqui é constante, essa é a nossa constante, tá certo? 5y ao cubo. E aqui eu vou derivar x ao quadrado em relação a x. X ao quadrado em relação a x. Ora, derivar x ao quadrado em relação a x, você sabe, né? 2 multiplicado por 1, 2. Cai um do expoente aqui, 2 menos 1, fica 2x, tá certo? Então, derivada de x ao quadrado, 2x, eu acho que todo mundo lembra do cálculo 1, né? Agora é só multiplicar. 5 vezes 2, 10. Vou repetir o x primeiro e depois o y3. E acabou, tá bom? 10x, y3 é a derivada da função x, da função f em relação à variável x, tá bom? Agora, veja bem, aqui eu fiz passo a passo, mas você poderia simplesmente, como o y é fixo, derivar só essa parte aqui, ó, ficaria 2 vezes 5, 10x, e repete y ao cubo, 10x, y ao cubo, tá certo? Então, derivando mais rapidamente, digamos assim. Agora, vamos ver a derivada em relação a y. Como ficaria a derivada em relação a y? Vamos fazer direto agora. Em relação a y, o x é constante. Então, eu olho só para o que está variando, o y3 aqui. Aí eu vou derivar 5y ao cubo, tá certo? Vai ficar 15y ao quadrado, né? 15y ao quadrado e repito x ao quadrado, assim. 15y ao quadrado, repito x ao quadrado, y ao quadrado. Então, fazendo diretamente. Se você fosse quebrar em pedaços, como nós fizemos no primeiro, então vamos lá, só para você ver, para ver se dá isso mesmo. Então, vamos repetir aqui a parte que é constante agora, porque quem está variando é o y, tá certo? Estou variando o y, então x é constante. Eu repito a constante, 5x ao quadrado, e derivo em relação a y o restante, y ao quadrado, tá bom? Y ao quadrado, opa, aqui. Y ao quadrado. Então, você vai ter 5x ao quadrado, derivando em relação a y ao quadrado, todos nós sabemos que vai dar 2y, né? Agora, multiplica
você tem 5 vezes 2, 10, x ao quadrado, y. Bateu? Opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Vamos lá. Aqui tá aqui errado. Eu copiei o y ao cubo, y ao quadrado aqui. Perdão, que eu copiei daqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui é y ao cubo, tá bom? Y ao cubo. Quando eu derivo, vai ficar 3y ao quadrado. Perdão. 3y ao quadrado. Agora sim, multiplicando 5 vezes 3, 15. Repete x ao quadrado, y ao quadrado. Agora bateu, né? 15 x ao quadrado, y ao quadrado. Que é o mesmo que você fez, veio que até fazer diretamente até... Mas o problema foi quando eu copiei, né? Que eu, ao invés de copiar esse y ao cubo aqui de cima, na tela estava só o y ao quadrado, eu copiei errado. Era y ao cubo, que é a nossa função, não é? Aí derivando, ok, tudo normal, vocês arrumem aí direitinho. No próximo vídeo vou trazer uma função mais complicada, para a gente treinar um pouco mais derivadas parciais. Um grande abraço a todos.